É muito bom poder lavar a alma diante do Senhor, né? Que você possa cantar desse jeito, e que a gente possa fazer esse barulho desse jeito, também fora daqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que bom, graças a Deus, estarmos juntos e que você possa, meu irmão querido, membro dessa igreja, jamais deixar que essa igreja perca o seu foco na pessoa de Jesus, a pessoa mais importante entre nós. Tudo à nossa volta pode estar errado, mas a nossa ânsia por perceber a presença de Deus entre nós tem que ser maior do que tudo isso, porque Jesus é a pessoa mais importante. Abra sua Bíblia, por favor, e quero dizer a vocês que nós estamos caminhando para o final. Tenham só mais um pouco de paciência e iremos terminar o livro Cântico dos Cânticos. Um livro de poesia, um livro que retrata nas entrelinhas de cada estrofe, de cada frase, de cada declaração dessa música, o amor de Deus para com o seu povo. A palavra de Deus, ela é inspirada, não só em algumas partes, mas em toda ela. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E Deus, a quatro mãos, permite que um homem que escreve Eclesiastes, no final da sua vida, como ele mesmo descreve no capítulo 12 de Eclesiastes, com um dos seus filhos, provavelmente no colo, dizendo para ele: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, para que quando você envelhecer, para que quando você chegar a um estado como o meu, em que já não escuto direito, em que já não consigo enxergar direito, aonde não tenho mais os mordedores na minha boca, aonde minhas pernas estão frágeis, não há força mais nos meus braços. Pessoas cantam pelas ruas, como numa procissão, e eu não consigo ouvi-las. A minha vida é como um fio de prata, como uma taça de ouro, ela está por um fio. Aqueles que choram e lamentam estão já à minha porta. E ele conclui o capítulo 12 de Eclesiastes dizendo: lembra-te do teu Criador. E eu vou resumir tudo, meu filho, da seguinte forma: se eu pudesse começar tudo de novo, eu começaria amando a Deus sobre todas as coisas e obedecendo aos seus mandamentos. No livro de Eclesiastes, Salomão escreve que buscou razão para sua sabedoria em muitos prazeres, inclusive nos prazeres das mulheres, e não encontrou. No vinho, e não encontrou. Nas construções, e não encontrou.
E a conclusão que ele chega é que tudo é vaidade, de vaidade. Tudo é vaidade. O Espírito Santo de Deus, então, a quatro mãos, através da inspiração ao coração do autor, permite que dentre muitas músicas seja escrita uma música que vai revelar para nós que aquele homem que amou muitas mulheres na verdade não amou nenhuma. Porque o único amor verdadeiro que ele viveu foi com a sunamita. Salomão seguiu a voz do seu coração e seguiu a voz das suas mulheres, que pressionaram ele já na sua velhice para que ele deixasse estas mulheres construírem sobre os montes de Israel vários e vários altares aos seus deuses, para que elas pudessem sacrificar a estas divindades. E ele autorizou. Os montes de Israel estavam todos tomados de altares a ídolos, a deuses. E aí você abre a Bíblia bem no meio, entre Gênesis e Apocalipse, e encontra um poema como esse, e muito provavelmente você não o tenha lido, nem nele meditado, como temos feito aqui nos últimos domingos. E para nossa surpresa, o que nós estamos encontrando é o verdadeiro e puro amor. Não entre um homem e uma mulher apenas, mas um verdadeiro amor e puro entre Deus e o seu povo. É assim como Deus ama você. É assim que Deus declara o seu amor por você, fazendo a você elogios. E os elogios que Deus faz a você não é para inflar o seu ego, mas para exaltar o seu caráter. E a resposta que você tem diante de um Deus que ama você de forma perfeita é responder a este amor dizendo: eu também te amo. Os refrãos do poema são repetidos e um deles faz uma declaração muito singular e especial. Uma declaração de posse. Uma declaração que, mais do que a posse, é uma declaração de que somos presenteados e que acabamos sendo um presente. Quando afirmamos: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Jesus diz exatamente isso para seus discípulos. Assim como o Pai me ama, eu amo vocês. E ninguém tem um amor igual ou maior do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vocês possam ir e dar fruto, e para que o vosso fruto permaneça,
a fim de tudo quanto vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Porque ninguém e absolutamente nada poderá arrebatá-los das minhas mãos. Não existe uma altura, muito menos uma profundidade. Não existe uma largura tamanha. Não existe principados, não existe potestades, não existe absolutamente nada, nada, nada capaz de separar você do amor de Deus. Nem o pecado que você comete separa você de Deus. Porque Deus escolheu, através de seu Filho, amar você. O teu pecado te separa de Deus, mas o teu pecado não separa Deus de você. Porque se tem alguém nesse processo interessado no encontro, interessado nesse romance, é o noivo. O mais bonito de todo o poema. A beleza do noivo, a palavra do noivo, a forma como ele cuida da noiva, a forma como ele descreve a noiva, a forma como a noiva descreve o noivo. É esse o mistério que Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, falando sobre marido e mulher, diz: é este mistério que eu quero falar a vocês, o amor de Cristo para com sua igreja. E no fundo do meu coração, a minha intenção com a exposição do Cântico dos Cânticos é que você possa ter suas feridas e os seus maus amores sarados diante do perfeito e puro amor. Neste contexto em que nós vivemos num mundo degradado, caído, machucado, escravizado pelo pecado, pelas trevas e pela dominação do príncipe das trevas, nos deparamos com histórias das mais trágicas. O que não significa que estas histórias das mais trágicas precisam continuar purulentas. Elas podem ser todas saradas, cicatrizadas pelo amor perfeito. Há pessoas que trazem no corpo e na alma marcas de abuso, marcas de decepções amorosas, traições, marcas de violência, se não física, emocional. E quando se deparam diante da beleza e da pureza, chegam a pensar que nunca vão viver um amor como esse. Mas, na verdade, o poema, que é sobre o amor de um homem e de uma mulher, já está declarando que o amor perfeito por trás destas letras
já existe e está à sua disposição. O amor de Jesus, ele cura, como nós acabamos de contar. A palavra de hoje, caminhando já para a parte final, mas ainda não é o fim. O que significa que ainda não virá ai, ai, ai. Mas ainda não é o fim, mas já caminhando para o fim. Não sabemos precisar quanto tempo passou. Não dá para mensurar isso. Até porque para nós, semana passada, nós estávamos nas núpcias do casal. Mas hoje, não tem graça. Hoje, nós vamos mergulhar numa experiência que eles estão vivendo, que podemos chamar rotina. Da semana passada para essa, para nós, do domingo passado para esse, foi o tempo suficiente no poema para que o casal entrasse numa rotina conjugal. E a pergunta é: como se livrar da rotina num casamento? Vamos à parte de introdução. E depois você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. No livro Cântico dos Cânticos, capítulo de número 5. E vamos adentrar um pouquinho depois dentro do capítulo 6. Vamos a algumas considerações. O amor de Deus é um amor perfeito. Amém? E o amor de Deus, que é perfeito, pode transformar todas as suas decepções amorosas. Talvez você esteja vivendo um amor muito romântico, muito especial. Continue assim, querido, querida. Alimente isso para que isso se multiplique cada vez mais na tua vida, na vida do teu amado, da tua amada. Mas se você já passou por decepções amorosas, saiba que o amor de Deus pode transformar isso. Em segundo lugar, a palavra de Deus é um manual de orientação do funcionamento da vida humana. A Bíblia é o manual do proprietário. Deus criou você. O Salmo de número 139, que é um poema, revela para nós que Ele conhece você nos mais íntimos detalhes. Cada osso, cada junta, cada medula, cada célula, Ele conhece você de frente para trás, de trás para frente, do pé à cabeça, da cabeça ao pé e também do avesso. E por saber disso, Ele revela a sua palavra para que ela funcione para nós como um manual do proprietário, um funcionamento do proprietário.
Por isso, quando Jesus diz para seus discípulos, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que vos tenho ordenado, Jesus está declarando que Ele ensinou aos discípulos todas as coisas. Não há nada na tua vida que você precise saber que Jesus não tenha como ensinar. Não há nenhuma dificuldade pela qual você esteja passando, algum drama que Jesus não saiba como dar a isto solução. Esta é a razão do porquê ele diz: venham a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E o resultado final desse convite: encontrareis descanso para a vossa alma. O problema da vida humana está impregnado na alma. E Jesus convida para que esta alma possa descansar. Existe um hino, um dos clássicos dos nossos hinos, que é um convite. E ele fala mais ou menos assim: vem já, tem esse aí. Alma cansada, vem já. Se precisar de alguém no coro, me chama. Só Jesus é quem pode dar alívio para a alma. Ele é o nosso pastor. Por isso nada nos faltará. Deitar-me ele faz em pastos verdejantes. É ele quem guia a minha alma a águas tranquilas e refrigera a minha alma. É ele quem me guia nas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que, e aí você escreve qualquer coisa. E se a última coisa da sua lista for o vale da sombra da morte, ainda que, não terei medo, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. A palavra de Deus é um manual de orientação do funcionamento da vida humana. Renegar a palavra, tapar os ouvidos para a palavra, achar que ela está sendo dura demais e aí então começar com comichões nos ouvidos a ponto de querer trocar de profeta para ouvir apenas aquilo que quer ser o acalento da tua alma. É um perigo. Por que não dizer tolice? Em terceiro lugar, todos os relacionamentos, todos, sofrerão os ataques dos cardos e abrolhos. Aquela ideia que é a erva daninha, que cresce num campo, em meio a uma plantação. Gênesis capítulo 3, verso 18, Deus está ouvindo as justificativas do casal e dando a sua sentença ao homem, à mulher e à serpente. E quando ele decreta a sua sentença sobre o homem que cometeu uma rebelião contra a ordem dele, ouvindo a sedução da serpente, ele vai dizer para o homem: você agora vai trabalhar, vai comer do suor do seu trabalho, e você se prepare, porque na terra que você vai pisar, ela vai brotar para você cardos e abrolhos.
Você vai semear, você vai ter que esperar aquilo que semeou crescer para depois frutificar, para depois colher. Mas esse processo todo de semear e colher vai ter na volta daquilo que você semeou cardos e abrolhos, ervas daninhas. E isso poderá matar a sua semente se você não tirar isso fora. Em quarto lugar, a palavra de Deus em Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 9, diz que vivemos tempos difíceis. E Paulo diz que esta declaração não é fruto de uma declaração de um profeta do caos. Ele diz, o Espírito Santo de Deus expressamente diz, tempos difíceis virão. E aí ele descreve o comportamento desses tempos difíceis. Homens amantes de si mesmos, egoístas, avarentos, desobedientes, desafeiçoados. E aí a lista é grande, é só você ler 1 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 9. E depois faça a pergunta: esses tempos difíceis são aqueles ou são esses? Em quinto lugar, cuidado com o conselho dos ímpios. Muito cuidado. Cuidado com a roda dos escarnecedores. Eu estou citando o Salmo número 1. Muito cuidado com o canto da sereia. A sereia é fruto de uma mitologia que acredita que ela é capaz de cantar um som que não são todos que escutam, mas os homens capazes de escutar o canto da sereia, que é metade mulher e metade peixe, arrebata o coração desse homem e o leva para as profundezas. Tipo coisas assim parecidas com Piratas do Caribe. E também retratado um pouquinho em Crônicas de Nárnia. Em que eles estão navegando e entrando entre um nevoeiro e começam a ser distraídos escutando um canto que é um canto que ninguém consegue ver, que ninguém consegue ouvir, mas é suave e sedutor. Por que digo isso? Porque quando um relacionamento cai na rotina, você pode ouvir de tudo. De tudo. E quem sabe ouvir a verdade. Mas muito antes da verdade, você vai ouvir conselhos, escárnios, cantos da sereia. Vai achar que os cardos e abrolhos, vai achar que a erva daninha é verde, tão verde, que o melhor mesmo é a grama da casa do vizinho. Vamos ao texto de Cântico dos Cânticos, depois dessas considerações. Capítulo 5. Ao invés de ler todo o texto, desta vez nós vamos considerar verso ao verso. Por isso mantenha aberta, por favor. Cântico dos Cânticos, capítulo 5.
versículo de número 2. Deixamos para trás a noite das núpcias. Ela já aconteceu, o amor já foi consumado. Não sabemos precisar quanto tempo passou, mas a rotina está instalada e olha o que está acontecendo. 5:2. Eu dormia, mas o meu coração vigiava. Escutai, é a voz do meu amado, ele está batendo. Não sabemos se ela está dormindo de verdade. Não sabemos se ela está tendo um sono leve. Ou se ela está sonhando um outro sonho. Mas uma coisa é certa, ela está dizendo que está deitada e o sono dela é leve, porque ao mesmo tempo em que ela está dormindo, segundo ela dizendo, o coração está vigiando. Como que alguém pode dormir e ao mesmo tempo ter um coração vigiando? Ou ela está sonhando, ou ela não está dormindo aquele sono que é o sono nível hard, que é aquele sono pesado. Ela está deitada, sonolenta, vigilante, e ela escuta a voz dele batendo. Então ele não está em casa. Ele está chegando de algum lugar, provavelmente uma outra viagem, como aquela do inverno. Não sabemos. Mas ele está chegando em casa e batendo a porta. Ela está deitada. O sono leve. Ela escuta a voz dele chamando. E olha o que ela pensa. Versículo de número 2. Ele diz, abre-me a porta, minha irmã, amada minha pomba perfeita. Ele continua apaixonado, ele está chegando, ele continua fazendo as declarações de amor. Ele fala que é madrugada, é noite, o orvalho está caindo. Não é fim de tarde no portão. É madrugada já, a noite já está acontecendo, é hora de dormir mesmo. O orvalho está sobre a cabeça, o cabelo dele está molhado, é de noite. E olha o que ela pensa no versículo 3. Já tirei minha túnica. Terei que vesti-la novamente. Já lavei meus pés, terei que sujá-lo novamente. O que ela está pensando quando está deitada? Eu vou ter que levantar e abrir a porta para esse cara. Por que ele não levou a chave? Esqueceu a chave outra vez. Agora eu estou aqui já pronta para dormir. Estou tentando dormir, não consigo pegar no sono direito. Agora ele bate e pede para abrir a porta. Eu vou ter que levantar de novo, outra vez. O que aconteceu com o romance dela? O que foi que tomou o coração dela, que coloca ela com esse sentimento de obrigação? Nossa, de novo? Que coisa! E ele está do lado de fora. Amada minha, pomba minha, meu amor, minha linda, eu voltei, eu quero te ver. E ela... E ela diz de novo, versículo 4, ela diz, o meu amado passou a mão na abertura da porta. Ele está tentando ver se a chave
está na porta. Sabe aquela frestinha? Ele colocou a mão assim, ele está tentando ver se ele consegue abrir a porta. Porque ele bateu, chamou ela pelo nome e nada, ela nem deu bola. Essa declaração do versículo 3 é o que ela está pensando, mas ainda pensando aonde? Na cama, deitada, ela está lá, ela não se mexe. E ele tentando abrir a porta. Passou um tempo, eu não sei quanto tempo passou do versículo 3 para o versículo 4, mas passou um tempo suficiente para ela botar a mão na consciência e ter o seu coração estremecido por causa dela. É como se fosse como chama aquele negócio que apaga? O pavio que fumega. É como se no coração dela houvesse um pavio fumegando, que precisa só de um assopro, para pegar fogo de novo. Mas se ninguém assoprar, ele vai ficar fumegando. Quem sabe ele vai apagar. Do verso 3 ao verso 4, o tempo suficiente para o Espírito de Deus soprar no coração dela o pavio que fumega. E aí o coração dela volta a pegar fogo, ela começa a ter o coração estremecido por causa dele. Versículo 5, ela levanta, ela toma coragem, ela sai da cama, ela levanta, se veste, põe um calçado, e ela corre para abrir a porta. Ela está já destilando o perfume, ela está suando, só de pensar em vê-lo, ela já começa a sentir calor. O amor no coração dela voltou a brilhar. Quando ela chega no versículo 6, ela abre a porta. E o que é que ela encontra? Ele bateu, chamou, tentou abrir a porta, ela lá na cama, ai de novo, não, e aí ela é convencida, ela levanta, ela vai, meio que talvez a força, não, mas ela está descrevendo que é o amor de novo, abre a porta, cadê ele? Ele não está lá. O que a rotina fez com este casal? A rotina levou esta mulher a pensar que aquele amor não é sempre que vai dar para vivê-lo. E a rotina pegou o coração dele e colocou uma semente no coração dele, pensando assim: ela não quer saber de mim hoje. Ela nem liga mais para mim. E ele vai embora. A rotina do relacionamento deles os afastou um do outro. Quando você lê a história de Israel, você não tem essa sensação. Deus ama o povo, Deus providencia todas as coisas para o povo, Deus dá sombra, Deus dá água, Deus dá comida, Deus dá tudo para o seu povo, porque Ele é o amado. O que o povo faz? Acha que tudo aquilo que Deus está dando por obrigação. É isso mesmo, o Senhor é Deus, tem que fazer isso mesmo. E aí eles caem na rotina de um relacionamento que não é mais um relacionamento de amor com o Deus puro e perfeito. É um relacionamento de troca e de interesse.
Estou com sede, dá para você pegar uma água para mim? Não passou a roupa ainda? E essa toalha aqui? Vocês estão ouvindo o que eu estou ouvindo? Eu acho que aquele que está lá fora é mais crente que vocês. Porque ele está dizendo diante da mensagem: eu criei. E vocês aí em silêncio, só ouvindo. Brincadeira. Quando ela consegue vencer o sentimento e corre para abrir a porta, ele não está mais lá. O esposo interpretou que ela não o queria. Ele está se sentindo rejeitado. Você casado já se sentiu rejeitado? Ou rejeitada, um sentimento que abrigou o teu coração pensando assim: ele não me quer. Ah, ela também não me quer. Aquela noite fria, aonde um está virado para esse lado e o outro lá para o outro lado. Aonde uma cama de casal parece uma king size, tão grande. Quer dizer, uma cama de solteira, eu ia falar. A ideia de um espaço pequeno tão enorme. Uma distância tão grande entre vocês, entre nós. Não sei você, mas já me senti assim. Todo e qualquer relacionamento vai passar por momentos difíceis. A questão é como fazer para vencer a rotina. O que fazer com ela? Como vencer esse sentimento que não nos aproxima, nos afasta? Como vencer esse sentimento que bate no nosso coração e nos afasta de Deus? E a gente começa a achar que estar no culto ou na igreja é uma obrigação. É um peso, é um sacrifício religioso tremendo. Quando isso começou em você, querido? Como que você permitiu isso tudo invadir teu coração? O que você vai fazer a respeito? Eu sei que é um romance de um homem com uma mulher, mas por trás dessas letras tem exatamente o amor de Deus para com o seu povo, e é isso que você tem que entender. Não sabemos se esse é um segundo sonho, porque quando ela sai, ela abre a porta, versículo 6, o amado não está mais, ele foi embora. Ela diz: eu quase desfaleci. Agora ela está se sentindo culpada de não ter atendido a porta tão rápido. Olha o que a rotina faz com os nossos sentimentos e com o nosso romance. Olha o que a rotina religiosa, por exemplo, pode fazer com a nossa relação com Deus. Deixamos de estar satisfeitos e contentes nesse amor perfeito. Ela desfalece, porque ele se foi. E ela vai atrás dele. Ela sai com aquela roupa, com aquele hobby que ela colocou, com aquele chinelo de pano, ou com a pantufa dela, não sei, com a touca, e ela sai atrás dele porque ele não está lá. E ela descreve que os guardas da cidade bateram nela. Versículo 7, e ela sai pela cidade gritando, chamando ele pelo nome. Salomão, 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 Salomão. Os guardas pegam ela e couro nela. Versículo de número 7. Espancaram-me, feriram-me e arrancaram o meu manto. A gente não sabe se ela está sonhando, porque ela falou que estava dormindo.
A gente não sabe se isso é um sonho. Mas se não for um sonho, ela está correndo atrás do amado dela. E os guardas pegaram ela. O que você está fazendo na rua a essa hora? Não, eu sou a Sulamita, eu sou a esposa do rei Salomão. Você não é nada, vem cá e pá. Mulher casada tem que estar em casa e pá. Bateram nela, feriram, machucaram, arrancaram a roupa de rainha dela. É isso que ela está dizendo. Ela pede ajuda. Versículo 8. Quando você está em desespero, você pede ajuda. Só que olha só o versículo 8. Ó filhas de Jerusalém, eu vos faço jurar. Se encontrar o meu amado, diga para ele que eu estou doente de amor, eu estou procurando ele. Me ajudem, mulheres de Jerusalém, amigas minhas, ó filhas de Jerusalém. Lembra do capítulo 1? As mesmas mulheres que estavam querendo chamar a atenção do rei para elas. Ela pede ajuda. E o que elas respondem? Elas respondem o seguinte, versículo 9. Que é o teu amado mais do que outro amado? O que é o teu amado mais do que outro amado? De quem é esse homem? Esse homem é teu. E o que nós temos a ver com isso? Nada. Se vira, o marido é teu. O que nós temos com isso? O problema é teu. Você não é a mais bela entre as mulheres. Está vendo a ironia de novo na pergunta delas? Você não é a amada dele. Ele não é o teu amado, você não é a mulher mais linda, você não é a única flor entre os jardins, você não é tudo isso, porque você precisa da nossa ajuda agora. A vingança será maligna. Agora ela vem pedir ajuda para a gente. A rainha vem pedir ajuda. Se vira, o problema é teu. De novo elas repetem. Que é o teu amado mais do que outro amado, para que assim nos faça jurar. Quem é o teu homem? O teu homem não é melhor do que o nosso. Você lembra do salmo que as pessoas dizem, quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus para que a gente possa escutá-lo? Ele é alguma coisa? Você aflita, crente em Jesus, pede ajuda para sua amiga, compartilha com ela, abre o seu coração e ela não é crente, mas é tua amiga. E aí você abre o coração para ela e ela vai falar o que para você? O marido é teu, filho. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Aí você vai para a igreja, pede ajuda para as irmãs da igreja. E as irmãs da igreja falam assim para você, vamos orar, irmã. Aí você fala, não é suficiente. Mas o marido é teu, como é que a gente vai se meter nisso? Nós podemos orar por você e te ajudar naquilo que nos cabe. Porque qual é a lição? A lição é que a rotina conjugal só pode ser resolvida pelo casal e por mais ninguém. Se o casal não conseguir se entender, quem é que vai conseguir fazer esse casal se entender? É um outro? É um outro homem? É uma outra mulher? Podemos orar, aconselhar, podemos até jejuar por essa causa, mas na hora que você volta para casa, é você que volta para casa.
Na hora de deitar na cama é você que vai deitar na cama. Na hora de fazer o café é você que vai fazer o café. Na hora de ter que entrar no quarto é você que vai entrar no quarto. Na hora de ter que sentar no sofá é você que vai ter que sentar no sofá. Não é ninguém, é você. E aí quando ela se vê diante dessa responsabilidade pessoal, que é ela quem tem que resolver e mais ninguém, ela toma uma postura. E aí é o caminho para vencer a rotina, que fica como exemplo para nós e a lição dessa noite. Como que você vence a rotina da sua vida religiosa diante de Deus? Como é que você vence a rotina da sua vida conjugal diante do seu marido ou da sua esposa? Posicione-se dessa forma como mulher e depois, daqui a pouco, posicione-se dessa forma como marido, homem. E você vencerá a rotina do teu coração. O que é que ela faz? Versículo de número 10. Ela começa a descrever como ele é. Ela faz uma descrição do marido. Ela faz uma descrição do marido. Se alguém perguntasse para você, descreva para mim seu marido, o que você falaria dele? Descreva para mim sua esposa, o que você falaria dela? Sabe por que eu pergunto isso? Porque todo mundo está de olho na forma como nós tratamos a nossa esposa, na forma como nós tratamos o nosso marido. Está todo mundo de olho na forma como nós tratamos o nosso Deus. As pessoas não querem saber de Deus, não querem saber de crente, mas elas não tiram o olho da gente. Elas só ficam espiando para ver se a gente vai fazer alguma coisa errada, porque elas estão prontas a dizer, aquele aí não é crente. Está todo mundo de olho como a gente trata a palavra de Deus. Está todo mundo de olho como a gente trata o nosso relacionamento com Deus e como nós descrevemos o nosso amado. Está todo mundo de olho no nosso casamento. E ela começa a descrevê-lo. Ela diz no verso 10. Ele é bronzeado, ele é moreno. Ele se destaca entre 10 mil. Ela está dizendo, ele é inconfundível. Ele pode estar entre 10 mil homens, lá bem no meio. Ela olha e diz assim, o meu amado está ali, Ele é inconfundível entre os 10 mil homens que estão ali. Ele é moreno. Ele é nobre. Ela começa a descrever, a cabeça dele é como de ouro mais refinado. Ele tem nobreza, ele tem autoridade. Seus cabelos são ondulados como ramos de palmeira. São pretos como corvo. Aí você começa a ter um perfil de como é Salomão. Salomão não é loiro de olho azul, gente. Salomão não é um loirão. Salomão tem o cabelo preto. Preto como um corvo, como um pássaro preto. Ele tem nobreza. Ele é moreno, bronzeado, queimado também do sol. O seu olhar é como de pomba. Ele falava isso dela. Agora ela está falando dele. O olhar dele transmite paz, o olhar dele é pacificador. Seus olhos são como de pombas junto à beira de um riacho, lavados em leite, postos em engaste. A sua face é como um jardim de plantas perfumosas, seus lábios como do lírio que gotejam mirra.
Seus braços são como cilindros de ouro. Provavelmente o Salomão era um cara sarado, assim, com um físico bacana, fitness. Justinho assim, tal. Era o Salomão da Sulamita. Cabelo preto, moreno, bronzeado. Braço de cilindro. Fortinho. Boca perfeita. Lábios aveludados, arredondados. Gotejam mirra. É boca doce. Porque ela já beijou essa boca. Ela está falando do que ela sabe. Seus braços são como de cilindro, com um berilo engastado neles. A sua cintura é como marfim polido coberto de safiros. Cinturinha de pilão, talvez. Suas pernas são como colunas de mármore. É assim. Ela está descrevendo que as pernas dele são fortes, como coluna, os braços fortes, cintura definida, bonita como pedras preciosas. Sua aparência é como o Líbano, ele é elegante como os cedros. A sua boca é pura doçura. Sim, ele é totalmente desejável. Assim é o meu amado, assim é meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Olha como ela trata ele. Só que ele não está perto dela, ele saiu. Ela não imagina até então aonde ele possa estar. Mas a postura dela diante da rotina é fazer o quê? Continuar, por exemplo, deitada. A postura dela é continuar embrulhada na coberta e imaginando milhões e milhões de coisas. Não, se ela está disposta a vencer a rotina, a postura dela é de descrever quem é o homem dela, o amado dela. Fala do teu marido para mim. Fala do teu marido para mim. Fala da tua esposa para mim. Descreve essa mulher, descreve esse homem para mim. Fala dos detalhes do caráter dele, eu quero ouvir. Fala. E fala isso em público, fala isso abertamente. Porque está todo mundo de olho no nosso relacionamento. E sabe o que é uma coisa triste? É você estar numa roda de bate-papo, abrindo o coração. Mas você percebe que esse abrir o coração não é para cura. É para encontrar alguém que possa apoiar e justificar o quanto aquele homem é ruim. O quanto aquela mulher deixou de ser aquela mulher, sabe? Isso é vergonha. Isso é vergonha para a gente, ouvir pessoas falando mal do cônjuge. Isso é vergonha. A gente devia estar chorando diante disso. Porque o amor que suporta, que espera e que tudo crê, que é perfeito, ele não é assim. Diante da rotina que se instala no coração, ele se posiciona e diz: eu não vou ficar na cama, eu vou tomar uma postura diante disso, eu não vou seguir o conselho dos ímpios, eu não vou me deter no caminho dos pecadores, eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores. Eu não vou fazer isso, eu vou fugir desse lugar. Por isso, cuidado. Aonde você vai buscar conselhos diante de um coração tomado pela rotina? Cuidado. Quando ela acaba de descrever o amado dela, verso 16... as mulheres voltam no capítulo 6, verso 1, a provocá-la. As mulheres dizem assim para ela: para onde foi o teu amado? Para onde foi o teu marido? Ó tu, a mais linda entre as mulheres, aonde foi o teu amado? A fim de que o procuremos contigo. Para onde ele foi?
Aí nós começamos a entrar no universo do homem. Estamos saindo agora do universo da mulher e vamos entrar no universo do homem. Você lembra, né? Ele bateu na porta, chamou ela pelo nome, fez declarações de amor. Ela demorou, meu Deus, levantar de novo, outra vez. Quando ela chega na porta, pensando em remediar o que havia pensado no coração, ele não está mais lá. Ela sai, vai atrás dele, ela apanha, é ferida. A gente não sabe se ela está sonhando. Mas vamos acreditar que ela está atrás do amado, aonde ele está. Para onde ele foi com esse sentimento de rejeição? Deus se esqueceu de mim, pastor. Eu oro, Deus não responde mais como antigamente. É em vão, pastor. Vim aqui prestar culto, é em vão. A minha vida, pastor, está uma bagunça. E olha que eu canto, que eu dou o dízimo, olha que eu oro, olha que eu leio. Olha, pastor, eu faço tudo o que é direitinho, mas olha, eu não consigo resolver os cardos e abrolhos que cresceram no meu coração. Eu estou cansada, eu estou pensando em desistir. Onde está esse homem? Onde está esse homem com esse sentimento de que ele foi rejeitado pela amada? Ela lembra. Já sei aonde ele está. Já sei, lembrei. É para lá que ele vai. Lá é o canto dele. Quando ele está assim meio aflito e tal, eu sei, é para lá que ele vai, para onde ele foi. Versículo 2 do capítulo 6, o meu amado desceu ao seu jardim. Ela não abriu a porta? Não. Para onde ele foi? Ele foi passear no jardim. Esse homem aqui parece que ele não existe, mas ele existe. Ele foi dar uma volta no jardim. E o que é que tem lá no jardim? Tem flores perfumadas. E o que mais tem no jardim do amado, além das flores perfumadas? Lá está o rebanho dele. Ele foi sentar lá no jardim, entre as flores perfumadas, na companhia das suas ovelhas. Esse homem tem o coração de um pastor. Foi sentar no jardim junto com o rebanho. Desculpa estar me empolgando e ilustrar dessa forma, mas eu tô empolgado mesmo. Por que que ele foi para esse lugar? Porque esse lugar traz memórias ao coração dele. Nos capítulos anteriores, antes do casamento, antes das núpcias, aonde é que eles passeavam? Exatamente nesse lugar. Entre os jardins e o rebanho. Ele levava ela para passear no jardim dele. E aí é onde ele compara ela com as flores do jardim, dizendo: meu bem, você é a mais linda de todas essas flores do meu jardim. Você é a minha amada muito mais do que todas essas ovelhinhas que eu tenho aqui. Você é a especial, é a única. Ela lembrou, é lá que ele está. O marido, sentindo-se rejeitado, foi para o campo junto das ovelhas, onde viveu os melhores momentos com ela.
E isso mostra que esse marido é maduro. O sentir-se rejeitado não faz ele pensar a respeito dela. Besteira. O sentir-se rejeitado não faz desse marido pensar que aquela mulher não é a mulher dele, ou que outra mulher poderia ocupar o lugar dela. Esse homem está maduro e ele está exatamente dizendo: ela precisa do tempo dela. Não quis abrir a porta, não me quis essa noite, eu não sei o que aconteceu com a gente, mas eu vou dar uma volta no meu jardim, ficar entre as minhas ovelhas, eu vou conversar com Deus. Lá eu tenho muitas lembranças a respeito dela. Lá foi onde passeamos, lá é onde eu sinto o cheiro dela, lá é onde eu lembro da roupa dela, do perfume, eu lembro do cabelo dela, lá é onde eu lembro disso. Então eu vou ficar aonde eu posso manter o meu coração aceso por amor a ela. Ele não vai para a internet, ele não vai para o baile de carnaval da avenida não sei o quê, ele não vai, ele fica pensando: como eu amo essa mulher, e aqui eu me sinto na presença dela. A maturidade do marido para vencer a rotina precisa ser como a maturidade do Cristo. Efésios capítulo 5, do verso 22 ao 25, vai dizer que o amor do Cristo para com a sua igreja foi capaz de entregá-lo, a ponto dele morrer por amor a ela, igreja. E é esta ilustração, ou é esse mistério, melhor dizendo, do amor de Cristo para com a igreja, que Paulo usa para falar sobre o amor do marido para com sua esposa. É aí aonde eu brinco que a alegria da esposa é a morte do seu marido. Esse marido capaz de morrer para si, para viver só para ela. Ela vai. Ela lembra que ele está lá, ela vai. O meu amado desceu ao seu jardim, ao jardim das plantas perfumosas, para cuidar do rebanho, para colher os lírios. É lá que ele está, eu sei. No versículo de número 3, ela faz a declaração, que é o refrão do poema. Ela faz a declaração: eu sou do meu amado, o meu amado é meu, ele cuida do rebanho entre os lírios. Ela o encontrou. Se é um sonho, o sonho dela termina assim: ela saiu, apanhou, é verdade, mas ela não deixou de procurá-lo. Quando encontrou, lá no mesmo lugar onde eles passeavam, houve a declaração: eu sou dele e ele é meu. Ele cuida de mim entre os lírios. Olha só, esse homem se sentindo rejeitado, vai para o lugar aonde ele ama ficar, o cantinho dele. E quando ela o encontra, ela diz: ele continua cuidando de mim. Ele não saiu bravo comigo, não. Ele não saiu pensando a respeito de mim milhares e milhares de coisas, como se eu não o amasse. Não foi isso não que tomou seu coração. Ele continua me amando e cuidando de mim, porque eu sou uma ovelha do seu rebanho. A mais amada, a mais bonita, a mais querida. Deixe-me encerrar, que eu acho que vocês estão cansados. Aplicações. Primeira delas: o casamento precisa ser construído durante a vida, e ele amadurece com o tempo. Tenha paciência. Não se desespere.
Está crescendo um cardo, um abrolho, uma erva daninha? Está. Vai lá e tira. Limpa. Tenha paciência. Casamento não é um negócio. Não nasce pronto. O nosso relacionamento com Deus precisa passar por um amadurecimento. Você lembra o que o apóstolo Paulo disse? Quando eu era menino, eu vivia como menino. Mas chegou uma época em que eu deixei as coisas de menino, porque eu me tornei homem, eu cresci. A vida cristã é uma vida de relacionamento com Cristo e de amadurecimento nesse amor e nesse relacionamento. Você sabe melhor do que eu que um bebezinho, quando ele não cresce, ele não se desenvolve, é porque ele tem problemas. Ele é especial. Ele tem limitações, ele não se desenvolve. Um crente em Jesus que continua sendo um bebê para o resto da vida dele, ele tem problemas de desenvolvimento, ele não está crescendo. Ele tem limitações cognitivas, retardamento nos movimentos. Ele não consegue discernir todas as questões espirituais, porque ele continua sendo menino. O seu casamento não é diferente. É por isso que a declaração do altar diante de Deus é dizer, até que a morte o separe? Sim. Porque é para a vida toda. E ele amadurece com o tempo. Segunda aplicação. Todo e qualquer casamento, relacionamento, passará por conflitos e por diferentes estações. Está à prova. Semana passada a gente estava falando de núpcias. Do que é que nós estamos falando uma semana depois? De um pavio que fumega. Que se não tiver um sopro do Espírito, não voltará a pegar fogo. O que fazer? O que fazer, irmãos? Seja como a sunamita. Descreva em detalhes o seu amado. Fale para mim quem é Jesus. Fale para mim quem é o seu noivo. Descreva para mim. Fale coisas do caráter dele. Fale isso agora, alto assim. Pastor, o meu Jesus, o meu noivo é assim, assim, assim. Você vai ver o seu coração voltando a pegar fogo. Seu pavio está fumegando. Porque você deixou de fazer declarações a respeito do caráter do seu amado. Terceira aplicação. Para deixar a rotina, a esposa precisa lembrar e declarar as virtudes do marido. Para deixar a rotina, o marido precisa buscar a maturidade de Cristo para tratar a esposa como merece. E por último, as pessoas estão de olho como o marido trata a sua esposa e como a esposa trata seu marido. As pessoas estão de olho em nós para saber como nós tratamos Jesus. E nós não teremos outra oportunidade a não ser essa. O tempo em que se chama hoje, o tempo em que nós estamos aqui para mostrar ao mundo o quanto Jesus é bonito. O quanto o nosso noivo é incrível. O quanto o seu amor é perfeito. O quanto o seu caráter é íntegro. O quanto o nosso amado é meu. E o quanto eu sou do meu amado. Que Deus nos abençoe. Nos ajude a vivermos de uma tal forma a sermos capazes, à luz da sua palavra e da força que Jesus nos inspira, do sopro no pavio que fumega,
a voltarmos a declarar o nosso amor pela pessoa que a gente ama. E se você ama Jesus mais do que todas as coisas, você está diante do seu amado, daquele que te ama de forma perfeita e que pode curar toda e qualquer decepção amorosa que você possa ter vivido na tua vida. Só Jesus é que cura e tem poder para transformar. Deixe-me orar por você. E mais uma vez dizer que estamos caminhando para o final. E antes de irmos para o final, eu já vou dizer para vocês que eu estou já ficando com saudades disso. Quem sabe um dia voltaremos a ouvir isso tudo de novo. Eu aguardo o dia de poder fazer isso outra vez. Pai nosso, em nome de Jesus, te agradecemos porque o teu amor é perfeito. E só o Senhor é quem tem poder para curar e libertar a gente das nossas dificuldades, das nossas aflições, das dobras da nossa alma, que nos fere tanto, que nos machuca tanto, que nos aprisiona tanto. Livra-nos do conselho dos ímpios. Livra-nos, ó Deus, do caminho dos pecadores. Livra-nos, ó Deus, da roda dos escarnecedores. Coloque-nos diante daqueles que podem nos ajudar a lembrar aonde o nosso amor foi esquecido. Aonde o nosso amor está. Para que possamos nos arrepender e para Ele voltar. Eu quero, Senhor, voltar ao início de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e boa noite.